Se você acha que o ex-presidente Jair Bolsonaro está sendo perseguido, que de alguma forma é injustiçado, eu quero conversar com você. Se você acredita que a libertação do presidente Lula foi um absurdo, se considera que vivemos uma ditadura do Supremo, acho que é importante demais a gente conversar. Veja, eu não quero enganar você. Nós discordamos a respeito desses temas. Mas eu não sou uma pessoa de esquerda. Sou um liberal. Um liberal progressista, sim, mas certamente Lula está muito distante de ser o meu presidente ideal. Eu não sou social-democrata, muito menos socialista. O que eu estou pedindo a vocês é só 10, 12 minutos do seu tempo. Mesmo que a gente discorde, é importante a gente conversar. Meu objetivo não é te convencer de absolutamente nada. Não quero que você mude de opinião. O objetivo é outro. É que você compreenda como gente como eu lê o que aconteceu no Brasil desde 2013. Uma das dificuldades que nós temos tido, todos nós do Brasil, é que paramos de compreender o que o outro lado pensa. Às vezes, pior, a gente age como se houvesse só dois tipos de brasileiros, bolsonaristas e lulistas. E vocês sabem muito bem que não é assim. Somos todos brasileiros, vivemos no mesmo país, precisamos conviver e olha, nós queremos conviver. Queremos torcer juntos na Copa do Mundo, fazer festa juntos no Carnaval, curtir praia no verão. Queremos juntos que esse país seja o melhor possível para todo mundo que vive aqui. Queremos conseguir resolver o problema da segurança que nos angustia a todos, botar de pé novamente a economia. Precisamos conseguir fazer escolas públicas boas, a gente não conseguiu isso ainda. Temos trabalho pela frente e falta de conversa entre os dois lados está impedindo que o trabalho avance. Faz quase 10 anos que só brigamos. A gente sabia discordar e conviver. Não conseguimos mais isso. Talvez seja surpresa para vocês, mas considero que o governo do presidente Lula, principalmente o segundo governo dele, foi muito corrupto. Se desviou dinheiro que não acaba mais lá. Considero que o governo da presidente Dilma foi muito incompetente, ao ponto de quebrar a economia. Foi muito menos corrupto, tá? Uma coisa não tem necessariamente a ver com a outra. E ainda assim votei em Lula para presidente da República contra Jair Bolsonaro. Por quê? Foi um voto pragmático, eu sou liberal, é como entendo o mundo, e o regime do liberalismo é a democracia. Bolsonaro não acredita em democracia, para nós jornalistas, então é bastante óbvio que ele estava se organizando para dar um golpe militar. Eu preferia ver Lula eleito e ter certeza de que poderia votar de novo para presidente em 2026, em 30, do que correr o risco de viver numa ditadura. Até porque, numa ditadura, eu ia ser um jornalista que discorda muito daquele governo. E isso ia querer dizer que eu provavelmente teria de fugir para o exílio. Eu não quero viver fora do Brasil. Esse é o meu país. Claro que nós não sabíamos que o plano ia tão longe quanto descobrimos na semana passada, que é o ponto de querer matar a gente. Matar Lula, matar Alckmin, matar Alexandre de Moraes. Que tipo de gente faz esse tipo de plano? Talvez você tenha dúvida se isso é verdade, mas a Polícia Federal tem muitas provas. Sei que vocês estão lendo e ouvindo coisas diferentes por aí. Então o que eu quero contar para vocês é como eu vejo 4 assuntos. 1. A descondenação de Lula. 2. O Supremo Tribunal Federal. 3. A integridade da eleição de 2022. E por último, o que a polícia aprendeu sobre a tentativa de golpe militar. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Aqui no Meio a gente tem um objetivo só, conversar. Promover a conversa. Fazer com que esse país volte a ser bom para todo mundo, não para ser de esquerda ou de direita, mas para compreender que esquerda e direita têm o direito de existir. A maioria dos veículos jornalísticos na internet querem botar fogo na briga, a gente quer o contrário. Se você acha que a nossa missão é uma que vale a pena, hoje somos minoria. Se junta, assina. E esse é o ponto de partida. Antes de falar da descondenação, é importante eu te explicar como um liberal democrata pensa. A gente parte do princípio de que o mundo é complicado, um país tem gente demais, com opiniões diferentes e temos todos de conviver. É por isso que temos leis e acima das leis a Constituição. Todos somos iguais perante as leis. Todos temos direito a um julgamento justo. Os procuradores do Ministério Público em Curitiba descobriram um plano de desvio de dinheiro de dentro da Petrobras, coisa gigante, em 2014. É o que nós chamamos de Lava Jato. Não é verdade que a Lava Jato foi para o lixo. Foram desviados 42 bilhões de reais da Petrobras. Esse número é oficial, foi comprovado pela Lava Jato. É uma imensidão. 71 pessoas foram presas, não é gente pequena. Donos de empresas poderosíssimas, diretores da Petrobras, há políticos do PT, do PP, do PMDB, do Solidariedade, do PL que foram condenados à prisão.
Mas provar que uma pessoa está diretamente ligada a um crime é coisa séria. Você precisa mostrar que o dinheiro saiu de um bolso e foi parar no outro. Precisa fazer toda uma cadeia de documentos, de depoimentos, e o julgamento precisa ser justo. A verdade é que Sérgio Moro jogou fora a Lava Jato. A responsabilidade é dele. O juiz não pode ter lado. Ele não pode ajudar os advogados que acusam e ser contra os advogados que defendem. Ele tem de ouvir com honestidade e disposição os dois lados, porque é o certo, é o ético. Isso não tem nada a ver com gostar do acusado ou não suportar o acusado. Tem a ver com o senso fundamental de justiça. Hoje sabemos que Sérgio Moro era um juiz que tinha lado. Ficou óbvio com o vazamento das mensagens dele com os procuradores. Moro queria prender Lula, queria ajudar a eleger Bolsonaro para depois virar ministro do Supremo. Isso também é corrupção, corrupção moral. Isso é botar suas ideias e sua ambição à frente da justiça. E vejam, Lula ficou preso 2 anos. Ficar preso 2 anos não é pouco. Imagina ficar 2 anos sem liberdade. Seu julgamento foi anulado por uma série de razões técnicas, mas em última análise, era o certo a fazer porque o julgamento não foi justo. Isso não tem nada a ver com ele ser culpado ou não. Tem, de novo, a ver com o fato de que nenhum brasileiro deve ser julgado por alguém que queira previamente condená-lo. Nem eu, nem você, nem o Lula. Nesse sistema que nós chamamos de democracia, o objetivo é que a lei seja igualzinha para todo mundo. Mas precisa ter um critério. Quer dizer, alguém tem de tomar a última decisão. O Rui Barbosa, que é o grande pai da democracia brasileira, usava essa expressão. Alguém tem de errar por último. Em toda a democracia é assim, e esse último erro é da Corte Constitucional. É o nosso Supremo Tribunal Federal aqui, a Suprema Corte nos Estados Unidos, toda a democracia tem uma dessas. Os ministros são indicados pelo presidente da vez, então todo presidente bota uns 2, às vezes 3, e vai compondo. O Senado aprova quem o presidente indica, ou reprova. Quem é aprovado entra na corte. A gente pode não gostar das decisões do Supremo, tá? A gente pode discordar das decisões do Supremo, mas alguém tem de dar a última palavra. Em democracia, sim. Sabe, algumas pessoas não se conformam quando um presidente quer fazer alguma coisa e aí o Supremo chega e diz que não pode. Todos os presidentes passaram por isso. Todos. É que nas democracias as coisas são feitas mesmo para que ninguém tenha poder demais, que ninguém concentre nas mãos todo o poder. Então o presidente eleito pode muito, mas o Congresso Nacional pode fazer seu impeachment, pode literalmente tirar quem preside do Palácio do Planalto. Aconteceu com Collor, aconteceu com Dilma. Não aconteceu nem com Lula, nem com Bolsonaro. E o Supremo pode dizer que algumas coisas o presidente não pode fazer, quando a Constituição não deixa. Quem decide? O Supremo. Isso não é ditadura. É assim porque a Constituição afirma que quem decide onde estão as 4 linhas é o Supremo. Aí chegamos à eleição de 2022. Não houve nenhuma mudança importante de tecnologia nas urnas eletrônicas. Fernando Henrique se elegeu com essas urnas, Lula se elegeu 2 vezes, Dilma com Temer, e aí Jair Bolsonaro em 2018. A eleição foi muito apertada em 22. Poderia ter dado um ou outro, deu Lula. Sim, eu sei que tem um monte de teorias para dizer que tinha problemas, mas a verdade é que se a gente joga sempre o mesmo jogo, com as mesmas regras, tem uma hora que a gente tem de topar as regras do jogo e aceitar quando perde. Vê a Venezuela agora. Nicolás Maduro perdeu a eleição na urna eletrônica. Aí o que fez? Sumiu com os boletins de urna, que as urnas imprimem, sabe? E proibiu que os analistas internacionais examinassem o resultado. Roubou a coisa. E a gente sabe que ele roubou porque ele teve de sumir com tudo. Aqui no Brasil foi o contrário. Todos os observadores internacionais agiram livremente e temos todos os boletins de urna. Assim como foi em todas as eleições passadas. Quando a gente perde, a gente tem a dignidade de dizer, perdemos. Daqui a 4 anos, voltamos. Vê os Estados Unidos. Donald Trump venceu a eleição, dentro das regras do jogo. O que fizeram os políticos do Partido Democrata? Disseram parabéns pela vitória e foram lamber as feridas. Sabe, tem 3 características do Bolsonaro que acho que são um grande problema. Gigantes, tá? A primeira é que ele é corrupto. Muito corrupto. Bolsonaro é pessoalmente mais rico do que Lula. Tem casas que não acabam mais, ele e os filhos, casas maravilhosas. Casas de milhões pagas em dinheiro vivo. Gente, pau que bate em Chico, bate em Francisco, né? Bolsonaro é covarde.
Ele usa as pessoas. Uma das coisas que a Polícia Federal descobriu nesses generais e coronéis que planejaram o golpe de Estado é que eles manipulavam as pessoas para cometerem os crimes por eles. Ficavam incentivando as pessoas a ficar na porta dos quartéis, incentivando caminhoneiros a forçar a barra das leis, pilharam um bando de gente para invadir o Congresso, o Palácio Supremo. Botaram todo mundo para fazer o trabalho sujo, mas Bolsonaro fugiu para os Estados Unidos para deixar que fizessem tudo por ele. Se desse errado, ele estava longe. Se desse certo, ele voltava. Começou a parecer que alguém podia emitir um mandado de prisão. O sujeito me foge para a Embaixada da Hungria. Bolsonaro, o presidente, culpava todo mundo e nunca assumia ele próprio uma responsabilidade. Vocês vão ver como vai ser esse julgamento. Ele vai empurrar todo mundo para os leões tentando escapar. Preste atenção. Nunca é com ele. Ele sempre foge das suas responsabilidades, ele usa as pessoas. Que tipo de gente faz isso? A Polícia Federal tem documentos, tem gravações de áudio. Um dos depoimentos é do general Freire Gomes, bolsonarista, comandante do Exército Brasileiro. Ele falou para o Bolsonaro, dentro do Palácio do Planalto, se o senhor insistir com essa ideia de golpe, eu vou ter de dar voz de prisão para o senhor. Porque era obrigação dele, como comandante do Exército, cumprir mais a Constituição do que seguir a ordem do presidente. Freire Gomes não queria aquele resultado da eleição, mas perdeu. Fica para a próxima. Esse é o pacto sagrado. A gente explica para as pessoas, os outros candidatos explicam também as suas ideias de Brasil e no final quem convencer mais gente leva. Às vezes um ganha, às vezes ganha o outro. A polícia tem as mensagens que falam da combinação de matar pessoas, tem o rastreamento dos telefones celulares dos agentes do Exército fazendo campana, tem os áudios de militares explicando como manipulavam a turma na frente dos quartéis. Não é investigação com um monte de suposições. Agora vai ter um julgamento. Trair a democracia é trair nosso acordo de que todos vamos ser iguais, de que todos temos a chance de ganhar, mas que isso quer dizer que às vezes também perdemos. Trair a democracia é abrir mão de tentar fazer um país que possa ser bom para todo mundo. Trair a democracia é desistir de conversar. A gente não precisa concordar, mas precisamos parar de ter raiva uns dos outros. Precisamos topar as regras do jogo. Reclamar em voz alta, sim, mas quando o último juiz decide, está decidido. Quando o conjunto de todo o povo vota, está votado.